seja muito bem-vindo a mais uma Pastoral Universitária e hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre o evangelho proposto para nós pela igreja nesse domingo, que é o evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram, dizendo que tinham visto os anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Então, essa é uma leitura um pouco longa e eu vou focar em 2 pontos principais. Primeiro, eu queria fazer uma ligação com a sequência de vídeos que a gente está tendo recentemente aqui na Pastoral sobre os sacramentos. E como eu vejo claramente aqui uma ligação com a liturgia. Veja, esses 2 discípulos, inclusive um deles sem nome, o nome não é citado na Bíblia, né? Eles estavam como que desanimados, eles estavam andando pelo caminho, meio desesperançosos, meio sem vontade de viver, sem saber o que fazer agora. Jesus tinha morrido, eles não estavam entendendo nada, não compreendiam aquilo que estava nas Escrituras e a palavra que Jesus vinha dizendo há tanto tempo. Então, nesse meio de desesperança, Jesus aparece para eles. E no que Jesus aparece, a gente vê como que uma ligação com a liturgia da missa. Veja, ao longo do caminho, Jesus vai explicando a palavra, que é exatamente aquilo que o nosso sacerdote faz na liturgia da palavra da missa. Ele pega trechos bíblicos, fala do Antigo Testamento, do Novo Testamento, fala sobre o Evangelho e explica tudo isso para nós. E nesse momento, o nosso coração esquenta. Como eles disseram aqui, um fala ao outro. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Como vai ser melhor explicado no vídeo sobre o sacramento da ordem, o sacerdote faz isso. O sacerdote é essa ponte entre Deus e os homens e na liturgia da palavra, ele é o instrumento que Jesus usa para falar diretamente para conosco. O sacerdócio ministerial é um instrumento do sacerdócio real de Cristo para chegar até nós.
Então nos arde o coração, porque ali é Jesus falando diretamente para conosco. Além disso, Jesus parte o pão e entrega o pão para esses discípulos, e é ali que eles passam a ver de fato Jesus. E o que acontece conosco na liturgia eucarística? Nós recebemos Jesus e ali nós vemos Jesus de fato na nossa frente. Nós recebemos Jesus e Jesus passa a estar fisicamente conosco. Então, primeiro ponto é esse, como existe uma alusão aqui à nossa liturgia, à nossa missa. Segundo ponto, veja como os discípulos estavam chateados no começo do Evangelho, eles estavam andando sem rumo. E será que nesse momento você não é esse discípulo? Será que nesse momento eu não sou esse discípulo? Que está ali andando com o Cleofas, meio sem rumo, vendo as coisas que acontecem no mundo hoje em dia, vendo as coisas que aconteceram no país essa semana, vendo a questão política tão forte e vendo essa coisa trágica de num momento tão dramático para a humanidade, num momento de pandemia, nesse momento de peste na nossa humanidade, ainda assim a gente vê esse tipo de politicagem acontecendo e os políticos como que deixando de lado a sociedade que está num momento tão dramático. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, não importa quantos políticos nos deixem de lado, Jesus caminha ao nosso lado o tempo todo. Jesus está aqui comigo agora, Jesus está aí com você agora. E Jesus está falando para você, ei, fica firme na sua fé. Jesus olha para mim e fala, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então Jesus aqui faz uma alusão à cruz. Jesus fala, Cristo sofreu, mas após o sofrimento veio uma glória. E Jesus está conosco falando, não sejam lentos na fé de vocês. Acreditem no que os profetas disseram, no que eu disse e sigam firme. É um momento de dificuldade, mas nos momentos de dificuldade eu estou ao lado de vocês. Eu estou no caminho. Eu estou aqui para fortalecê-los. Então fiquem firmes. Fiquem firmes que eu vou estar aí para dar suporte para vocês nesse momento. Então, não sejamos lentos para crer. Não tenhamos a fé fraca. Vamos seguir firme. Estamos num momento sim de dificuldade. Jesus vê isso e Jesus segue conosco. Vamos, em vez de sentir o peso dos ombros, em vez de desanimar, em vez de se deixar levar pelo desespero dos tempos, né, de ver a situação toda que está acontecendo no mundo, não vamos nos apegar a isso e não vamos gastar nossa energia nesse sofrimento mundano. É lógico que a gente não pode fugir da situação que a gente está vivendo, mas a gente tem que lembrar que existe alguém que nos dá muita força nesse momento, e esse alguém é Jesus. Jesus está ao seu lado, Jesus sempre esteve ao seu lado e Jesus continuará ao seu lado. Então, sigamos firmes. Semana que vem tem mais uma reflexão sobre o Evangelho e tenha isso em mente, não só essa semana especialmente, mas durante toda a sua vida. Jesus está aí com você, Jesus está te dando força, então não se desanime, siga firme, tenha fé, reze e tenha a certeza que as coisas irão melhorar. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, que ela te ajude na sua vida. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. A sua curtida e você se inscrever no canal nos ajuda demais para fazer com que esse vídeo chegue a uma outra pessoa ou a outras pessoas que talvez estejam precisando dessa palavra de conforto. Deus abençoe você e até a semana que vem.